Oi, oi, oi! Estamos aqui mais uma vez falando de educação no podcast Só para Educadores, para falarmos sobre cultura e educação no espaço escolar. E esse podcast ele é composto por Gília Lima, Rivi Agra e Valéria Gomes. O que iremos abordar é a questão de como a cultura precisa ser entendida como algo que faz parte do ambiente escolar. Não tem como fazermos essa separação. Como citado pela professora Tatiana, a arte e a cultura são duas coisas que precisam uma da outra. Então faz total sentido integrar isso na escola. Os estudantes, eles são plurais. Cada um possui uma bagagem que pode e deve ser explorada. O Emerson Alcalde e Rodrigo Ciríaco apresentaram de forma viva como a poesia e o slam impulsionam os alunos e como aquelas manifestações fazem parte do dia a dia delas e como elas se sentem muito à vontade de apresentarem aquilo. É possível entender como a cultura faz parte do ambiente escolar sem precisar de muito esforço, mas é algo que precisa ser observado pelos professores e educadores para existir aquelas manifestações maiores. Os estudantes se sentem totais protagonistas da escola quando as manifestações deles são mostradas. E a escola, por ser um ambiente plural, precisa totalmente ter esse foco nesse quesito. Obrigado, Ju, pelas suas considerações. Bom, meu nome é Rivi Agra e eu vou colocar mais umas coisinhas a respeito do que a Ju falou. A Ju comentou sobre pluralidade. E essa é uma questão muito importante que a gente deve sempre conversar sobre ela e também deve estar sempre sendo pautada em todos os espaços de convivência das pessoas. Afinal, ainda bem que somos todos diferentes, porque assim as coisas se tornam muito mais diversas e muito mais possíveis. Existem muito mais possibilidades de coisas que podem ser feitas dentro e fora de aula. Bom, o nosso grupo, ele participou da oficina de slam e também da oficina de sarau. E foram experiências maravilhosas pra gente, pra mim, pra Ju e também pra Valéria. Bom, nós três já tínhamos aí a experiência, né, nesses dois temas, nessas duas vivências. Porém, ver isso dentro de singularidades foi uma experiência muito bacana e muito legal de ver que essa possibilidade também tá dentro do espaço da educação social e também dentro da educação formal, que a gente tá mais acostumado. Bom, teve um momento que foi muito interessante dentro da pedagogia dos saraus, junto com o Rodrigo Ciríaco, no qual ele disse que houve um sarau uma vez, onde uma senhora havia recitado um poema ou tinha cantado uma música, ela foi aplaudida e no final ela acabou chorando copiosamente, assim. Ela chorou muito, ficou muito, muito emocionada. Isso me chamou muita atenção porque esse espaço que ela estava, né, de ser aplaudida, nunca havia acontecido com ela, apesar de ter aí seus 65 anos. E é nesses momentos que a gente percebe o quanto a educação salva e quanto ela, em pequenos gestos, em pequenos momentos, pode ser aí transformadora para as pessoas e como isso pode florescer, né, dentro de outros espaços. Bom, é isso, essa era a minha pontuação e espero com muitas esperanças que a educação social seja cada vez mais formalizada e mais conhecida e que ela seja cada vez... Olá, Valéria Gomes aqui. E eu gostaria de começar as minhas considerações lendo uma frase do livro Vigiar e Punir, de Foucault. Abre aspas. O alvo muda. Já não são tanto os indivíduos marginais ou irregulares, mas a classe dos trabalhadores. Acho que é importante começar com esse trecho, pois a educação, como a gente foi educado e como o sistema que está hoje, ela tem uma lógica de presídio. E nesse livro, O Vigiar e Punir, Foucault vai fazer essa comparação entre educação, fábricas, presídios e punições. A gente vem de uma lógica punitivista. E a intenção é adoçar estes corpos, adequar estes corpos para obedecer. Então, por isso que ele coloca a classe de trabalhadores, envolvendo os filhos destes trabalhadores. Mais importante do que ter esses movimentos nas escolas de saraus, que podem acontecer uma vez por semestre ou por ano, é importante a gente entender que a educação também é uma expressão artística. A literatura é arte.
tanto a literatura clássica, quanto a literatura contemporânea, quanto a literatura marginal, é arte. A gente precisa entender a escrita como arte, a matemática como arte. Foi pela arte que Leonardo da Vinci, utilizando a matemática, criou a Mona Lisa usando as proporções de ouro, que é uma conta matemática. Então a gente precisa entender a escola, e eu acho que esses seminários trouxe essa urgência pra gente de entender a escola como um espaço artístico educativo. A arte e educação, ela deve ser a regra e nunca a exceção. Quando eu digo isso, eu fico pensando, eu tive um aluno num dos estágios que ele pichava os muros da rua, enfim, e eu tive uma conversa muito boa com ele, porque eu queria entender qual era a grafia do picho. Eu não sei ler picho. Eu queria entender com ele qual eram as letras, qual era a grafia, e ele me deu uma super aula. Sugeri esse tema para a professora dele e foi rejeitado, porque picho é vandalismo. E o que é vandalismo, né? As expressões urbanas, o picho, o grafite. O grafite já é mais aceito, mas o picho, por que é considerado um vandalismo? Porque a gente não entende as letras, a grafia e as frases formadas pelo picho. Tem coisas ali muito interessantes sendo denunciadas em forma de picho. E sim, é contra o sistema, mas não é porque é contra o sistema que é marginal. E isso me lembra uma música do Titãs, pensando em arte e educação, que é: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E é uma pena mesmo que dentro das nossas políticas públicas, independente do governo que esteja aí, estou falando de políticas públicas, não esteja garantido que a escola seja espaço de arte, garantido na Constituição, muito bem amarrado, para não ser interpretado de outras formas, mas que a escola seja sobretudo um espaço de arte e criatividade. Eu acredito muito na abordagem de Reggio Emília, não só para a educação infantil ou Fundamental 1, mas para o Fundamental 2 e ensino médio também. A gente precisa do ócio criativo. É do ócio criativo que nasceram as teorias de muito estudo, mas a ideia veio do ócio criativo. Então, ter um ateliê com todas as possibilidades, ter um laboratório maker nas escolas públicas, onde tem a possibilidade, tanto para a área de humanas quanto para exatas e ciências da natureza, onde o jovem possa explorar, possa despertar alguma paixão, despertar algum interesse e ir mais a fundo naquilo. Que a gente tem é esse formato torto e inadequado do novo ensino médio e do projeto das especialidades, de escolher uma área de interesse, sem que os professores tenham recebido uma formação adequada para dar essas aulas. Então eu saio desses seminários, na verdade eu não sei como eu saio feliz. Pra gente não era nenhuma novidade, né? Pra nós aqui, eu, a Rive, a Júlia, pra nós não é nenhuma novidade. Sarau, Slam, essas oficinas, mas é novidade porque a gente estuda letras nas singularidades. Eu fico realmente pesarosa em pensar em quantos alunos não terão os professores tão bem formados para trabalhar com arte e educação, porque a arte e a educação é uma coisa só.